Pessoal, começamos mais uma das aulas do nosso curso de Introdução à Biomecânica e se na aula anterior nós falamos sobre condições de equilíbrio estático, nessa aula nós vamos falar de um conceito que também tem bastante relação com o equilíbrio, mas também possui outras aplicações importantes na análise biomecânica do movimento humano. Então a gente está falando do conceito de centro de gravidade. Então assim, o centro de gravidade aqui nesse curso eu estou considerando como sinônimo de centro de massa, tá? Então, centro de gravidade, centro de massa, enfim, aqui nós vamos usar os dois com a mesma terminologia e com o mesmo objetivo, certo? Lembrem, né, a playlist, pessoal, do curso. Se vocês chegaram aqui na aula 9 e tiveram dúvidas em alguns conceitos, alguns comentários que eu vou fazer, vale a pena, de repente, voltar nas aulas onde esses temas foram abordados e dar uma espiadinha. As aulas são curtas, né? Vocês podem procurar a parte do vídeo específico falando do assunto, para que todo mundo consiga ir avançando, né, de maneira satisfatória. E também é muito importante acessar os materiais complementares, né? Então, no nosso link das aulas, tem lá a Introdução à Biomecânica, uma página especial só para esse curso aqui, depois vocês dão uma espiadinha lá, certo? Muito bem, então hoje nós temos o objetivo de conhecer a definição de centro de gravidade. Eu não vou entrar no mérito nessa aula aqui de maneira aprofundada, né, como que o cálculo é feito. Essas aulas que têm demonstração de cálculo por videoaula é muito complicado e eu acho que não são muito produtivas. Então, vocês vão entender hoje o que ele é e vão ter uma noção de como ele é calculado. Mas aí certamente vocês vão ter outras oportunidades de aula aí comigo, com outros professores, onde as demonstrações, né, vão poder ser feitas, certo? E aí eu vou mostrar algumas aplicações desse conceito em análise biomecânica, tá certo? Eu falei no início já, né, que a gente vai usar esse conceito de centro de massa e centro de gravidade como sinônimos, né, não sinônios, certo? Sinônimos. Na aula passada, falamos sobre equilíbrio. Ausência de rotação, ausência de translação, né? Então você pode olhar essa foto aqui, essa torre, ela está inclinada, mas ela está em equilíbrio, né? Embora pareça que ela vai cair. Ela vai aparecer na aula de hoje, mas ela também vai aparecer na próxima aula de estabilidade. Aí sim eu vou falar mais. Relembrando, são duas condições de equilíbrio estático. Somatório de força igual a zero, sem translação, sem movimento linear. Somatório de torques igual a zero, sem rotação, sem movimento angular, ok? Guardem esses conceitos. Se vocês não olharam a aula anterior, volta ali, né? Lá eu mostrei uma aplicação desse conceito para a gente investigar, né? Para a gente tentar entender como que as forças musculares e de outras estruturas atuam no nosso corpo para manter estruturas em equilíbrio, ou seja, para manter estruturas que precisam manter uma posição, vamos pensar assim. Então, na aula passada, nós falamos da patela, tá aqui ela, né? E eu disse para vocês o seguinte: se eu tiver que manter a patela estável nessa postura, quanto que tem que ser essa força que está desconhecida aqui, né? E aí teve aquele exemplo de exercício resolvido, que eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né? Porque também é difícil de fazer a dedução aqui nos slides, né? Mas estava lá resolvido. Tentem praticar, tentem executar vocês os cálculos e chegar no mesmo valor. E também em situações mais do corpo inteiro, onde eu tenho que evitar rotações, né? Então, o movimento humano, enfim, ele combina sempre rotação e translação, né? É difícil um movimento isolado, né? E nesse caso, eu comentei também que a gente fala equilíbrio estático, mas na verdade não é 100% estático, porque se vocês olharem aqui, para manter essa postura, o sujeito ele tem um pouco de movimento, né? Então seria um equilíbrio mais quase estático, digamos assim, né? Mas o que está envolvido aqui? Aqui está envolvido que o somatório de torques tem que ser igual a zero, né? Então o torque que os músculos estão gerando para manter as posturas tem que ser igual ao torque que a resistência, nesse caso aqui, que é um exercício só com o peso do corpo, a resistência imposta pelo peso dos segmentos está gerando também uma tendência de torque. Então, essas eram as duas condições para que a gente pudesse construir o equilíbrio estático e calcular forças, enfim, né? Só que esse equilíbrio, quando as duas condições não são satisfeitas, o que vai acontecer? Vai acontecer o movimento, né? Se eu não tiver forças igual a zero, vai acontecer translação. Se eu não tiver torques igual a zero, vai acontecer rotação. E aí eu tenho que partir para uma próxima fase, que é de quantificar, então, esses movimentos, de desenhar eles, mostrar como é que eles estão acontecendo, né? E aí que entra o conceito de centro de gravidade. Porque muitas vezes, para representar a velocidade de um corpo, ou até mesmo a trajetória que um corpo está desempenhando, eu preciso referir
ao centro de gravidade. Então aqui tem duas figuras, né? Na de cima, um sujeito está lançando um taco, né? De beisebol, sei lá, acho que é. Então vocês vejam que o taco ele está rodando, né? Cada vez vocês estão vendo que ele está mudando a posição. Mas olhem que tem uma trajetória aqui, ó, que segue um padrão, né? E essa trajetória é a trajetória do centro de massa. Então reparem que no objeto mesmo aqui, ó, o centro de massa não muda de lugar, ele está sempre naquela posição, ó. E o desenho do movimento, né? A gente vai falar mais sobre isso na cinemática, por isso que eu não vou mencionar alguns conceitos ainda, mas esse desenho do movimento aqui, ele segue um padrão descrito pelo deslocamento desse centro de massa, não propriamente dito de uma parte específica do taco. Na situação de baixo é a mesma coisa, né? Eu tenho um martelo que foi lançado e ele, de novo, tem uma trajetória bastante característica, né, dos projéteis, a gente vai ter uma aula sobre isso também, e um movimento de rotação. Então aqui eu estou combinando rotação com translação. Só que para mim quantificar o deslocamento, se eu usar, por exemplo, a empunhadura do taco aqui, essa trajetória está muito esquisita, né? Porque uma hora ela está nessa postura aqui, depois ela está lá, depois ela está lá em cima, está aqui. Então não vai funcionar. Se eu calcular a velocidade, por exemplo, desse ponto, não vai ficar legal, né? Para mim saber como que o objeto se deslocou. Então eu preciso começar a quantificar isso a partir do centro de gravidade. E aí vem a questão. Tá, mas como é que eu acho esse centro de gravidade? Como é que eu vou saber onde é que ele é e o que é ele, né? Então, se vocês olharem nos livros, que eu recomendo as minhas referências aqui, enfim, vocês vão ver que tem um conceito bastante amplo de centro de gravidade, né? Então, é um ponto, né, que a massa está uniformemente distribuída ao seu redor, ou seja, daquele ponto para cima eu tenho 50% da massa, daquele ponto para baixo eu tenho 50% da massa. Daquele ponto para a esquerda eu tenho 50% da massa, daquele ponto para a direita eu tenho 50% da massa. Só que é difícil de a gente visualizar isso no corpo humano, né? Então por isso que eu vou fazer um exemplo mais simples. Vamos pensar um bloco aqui, né? Um tijolo, por exemplo. O tijolo, teoricamente, ele tem uma massa uniformemente distribuída, certo? Tem esse formato retangular. Então, nesse caso, onde é que vai ser o centro de massa dele? Quando o objeto tem um formato uniforme e massa distribuída de maneira uniforme também, eu tenho o centro de massa dele coincidindo com o centro geométrico. Então eu vou lá e divido esse tijolo na metade. Então eu tenho aqui 50% da massa está para cima, 50% da massa para baixo. Aí eu divido ele no meio para o lado direito e esquerdo. E eu tenho, de novo, 50% para um lado, 50% para o outro. Se a gente combinar as duas aqui, eu tenho 25% em cada pedaço dele, né? Ótimo, beleza. Então, aonde que é o centro de massa desse bloco? No centro geométrico dele. Só que, tem aí o centro geométrico, deixa eu só marcar aqui, porque às vezes tá aqui, né? Então esse seria o ponto do centro de massa. Então por que ele é importante? Porque se eu tiver que descrever o deslocamento desse bloco, eu tenho que descrever o deslocamento desse ponto para um movimento linear. Né? Linear, está falando de translação, movendo o bloco como um todo. Mesmo que ele rode ao redor desse centro de massa, é esse ponto aqui que vai me dar a trajetória. Agora, o que aconteceria se essa massa não fosse uniforme? Daí isso ia mudar. Então aqui eu tenho, a partir do centro de gravidade, esse é um conceito importante, o centro de gravidade é a origem do vetor da força-peso. Então, força-peso é o produto da massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Isso para qualquer objeto, certo? Então, ele é um vetor sempre direcionado para baixo, perpendicular à superfície da Terra, no caso, né? Então, por mais que o tijolo tivesse inclinado aqui, o vetor continuaria sendo vertical. Então, quando o objeto tem massa uniforme, eu uso o centro geométrico. Assim é para essa maleta que está aqui na esquerda, assim é para esse telefone celular, para essa calculadora. Mas e para o martelo? Então, eu imagino que, né, todo mundo se lembra, né, que o martelo, a cabeça do martelo aqui, ela tem mais massa, né, porque ela geralmente é de ferro e tal, sei lá. E o cabo, às vezes é madeira ou é algum objeto de menor massa. Então, será que eu dividi no meio aqui, se fosse bem no meio a minha divisão, né? Mas se eu dividisse mais ou menos assim, eu tenho o centro de massa no ponto do centro geométrico? Não. Por que eu não tenho? Porque eu tenho massa distribuída de maneira não uniforme. Então, o centro de massa ele vai estar dividindo a massa uniformemente ao redor. Então, se esse martelo tivesse lá 1 kg e 700 gramas forem só a cabeça metálica dele,
e tudo isso aqui representar 300 gramas, aonde que eu vou estar colocando a metade dele? Onde é que vai ser o ponto que vai dividir essa massa de maneira uniforme? Então, por exemplo, aqui na representação está dizendo que o centro de massa está muito mais perto da parte que tem mais massa, né? Então, aqui já dá para transferir para o corpo humano um conceito importante, né? Que quando a gente movimenta os nossos segmentos corporais, o nosso centro de massa pode mudar de lugar. Numa maleta como essa aqui, ou num telefone, isso não vai mudar, porque a massa não vai mudar. Nem o martelo vai mudar. Agora, no corpo humano, quando eu elevo os braços, abaixo os braços, faço a flexão do tronco, não faço, isso vai acabar mudando a posição. Então, por isso que no corpo humano é tão complexo de definir o lugar do centro de massa, o local dele, né? Por vários motivos. Os principais são que os segmentos têm massa e forma não regular, né? Então, as nossas articulações, elas têm massas diferentes, os ossos variam de densidade, enfim, de peso, né? Dependendo da parte do meio, nas extremidades, enfim. O tronco tem uma quantidade de massa, a cabeça tem outra, a perna, o braço, o pé, enfim. E depois, mais adiante, na aula de cinética angular, a gente vai falar um pouco de por que isso é importante, né? Do pé tem menos massa que a perna e a perna tem menos massa que a coxa, aquela coisa toda, né? E isso está relacionado também com o momento de inércia, que é justamente isso que eu acabei de falar, né? Que a gente vai ver mais adiante. Mas, ainda assim, é importante a gente entender já duas coisas. Primeiro, eu consigo sim definir onde é que é o centro de massa. E segundo, ele é um ponto que serve para representar o meu corpo em análises mecânicas. Geralmente no nosso corpo ele está posicionado mais ou menos, né, na região ali da cintura, um pouquinho acima, né, da lombar, certo? Aqui tem esse exemplo da pessoa de pé, está mostrando a origem desse vetor da força-peso a partir do centro de gravidade, ou centro de massa. E geralmente esse ponto, né, olhando no plano frontal, lembrem, aqui é uma avaliação só bidimensional, né, a gente está só olhando o quanto que o centro de massa está para cima ou para baixo, ou para um lado e para o outro, né, ele vai estar muito próximo da cicatriz umbilical. Então essa é uma referência comumente utilizada, né, é bastante próximo ali, certo? Agora olha só o que acontece, se o sujeito se agacha, o centro de massa abaixa, olha aqui a diferença que teve, ó. Isso vai estar associado com a estabilidade, que é o tema da próxima aula, né? Então eu consigo mudar ele de posição, certo? Então se eu quiser ver como que ele se desloca ao longo do tempo, qual é a altura do salto, qual é a velocidade com a pessoa está se deslocando, eu tenho que usar o centro de gravidade. Vocês podem até pensar, mas eu li um artigo que usava um ponto do quadril, um ponto da cabeça. Dependendo da situação até pode ser, né? Mas tudo depende, vocês vão ver quando a gente tiver aula de cinemática, tudo depende do que vocês querem observar, né? Então, do ponto de vista teórico, o centro de massa é o ponto que vai representar a posição do nosso corpo. E ele vai sofrer influência da distribuição da massa, seja pela postura corporal, ou seja até pela carga que a gente estiver carregando. Nesses 3 exemplos aqui, ó, sei lá, o sujeito com uma criança na garupa, aqui no ombro, né? Carregando uma sacola, carregando livros. Então vocês podem ver que, embora a estatura das pessoas seja parecida, tem variações aqui no centro de gravidade. Vocês vejam que no primeiro desenho, deixa eu apontar ele aqui, no primeiro desenho, o centro de gravidade, olha, ele está mais alto do que o observado para as outras pessoas aqui, né? Então aqui assim, ficou meio torto ali, vocês visualizaram, né? Por que isso? Porque eu estou agregando massa, olha, essa criança aqui está agregando massa, é como, imagina agora que é o martelo que a gente viu no slide anterior, né? Então assim, eu tenho uma massa maior nessa extremidade. Isso faz com que o centro de massa se desloque um pouquinho para lá. Por que ele se desloca? Porque ele está dividindo aqui, ó, 50% da massa está aqui e 50% da massa está aqui em cima. Então não vai ser exatamente a metade, porque nessa extremidade claramente eu tenho mais massa envolvida, né? Então mais ou menos por aí que a gente vai pensar. E bom, vocês vão ver vários estudos, né, que usam o centro de massa para relacionar o deslocamento corporal com N parâmetros, por exemplo, a economia de caminhada, a eficiência mecânica, enfim, né? Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho a trajetória do centro de massa, que está representada por essa bolinha aqui, pretinha com branco, ao longo da caminhada, né? Então tem vários modelos que, quem sabe, em aulas futuras, aí, em cursos futuros, a gente pode abordar, onde eu estou usando o centro de massa para investigar a locomoção. Quando eu uso ele para calcular a velocidade, por exemplo, imagina assim, esse estudo foi o seguinte, os idosos caminhavam e tinham que subir e descer da escada.
E, entre outras variáveis, foi calculada a velocidade com que eles subiam e desciam. Né? Então, quão rápido eles subiam e quão rápido eles desciam a escada. Em situação específica, aqui que eu não vou entrar no mérito, depois quem tiver interesse pode dar uma olhadinha no paper. Então, eu poderia usar a velocidade do ombro do sujeito, colocar um marcador aqui no ombro e dizer, esse é o ponto que eu vou usar para calcular a velocidade. Eu poderia usar um ponto na cabeça, ou um ponto no joelho, no pé? Não, né? Por quê? Porque se ele inclinar o tronco para frente quando ele está subindo a escada, ele já vai ter uma característica de velocidade diferente. Então, o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar aquele ponto que representa o meu corpo durante a execução do movimento linear. Então, o que tem que se fazer? Calcular aonde no corpo está o centro de gravidade, aonde então ele se posiciona, e aí sim monitorar o deslocamento dele. E aí aqui no caso, esse estudo mostrando, né, que durante a subida e descida da escada, os idosos diminuem muito a velocidade, independente, né, se eles são ativos ou sedentários. Agora, para chegar nessa conclusão, eu calculei a velocidade a partir do centro de massa. E aí vocês vão pensar, bom, mas aí fica difícil, porque se eu tenho que calcular o centro de massa sempre, isso certamente vai ser mais difícil do que calcular a velocidade média, por exemplo, usando o tempo e a distância que o sujeito leva para um lado ou outro. Aí eu volto no que eu já falei. Depende do que vocês querem olhar. Nesse caso aqui, olhar a velocidade média não era suficiente. Por isso que a gente teve que calcular o centro de massa. Mas a gente vai ter aula de cinemática mais adiante para falar um pouquinho mais disso. Então, como é que eu posso determinar a posição do centro de massa? Aqui já começa também um conceito de 2D versus 3D, né? Por enquanto nós estamos falando tudo em duas dimensões. Duas dimensões por quê? Porque se eu estiver olhando a pessoa de frente, que nem eu tenho nesse desenho aqui, ó, eu sei qual é a distância, ou quais são os deslocamentos na horizontal, então eu tenho uma dimensão, e na vertical, certo? Aqui. Então eu tenho duas opções. Eu consigo ver o quão alto ou baixo e o quão para a direita ou para a esquerda, certo? Então eu tenho aí um plano formado por esses dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. Bom, mas eu quero saber o seguinte, como que eu posso calcular o centro de massa então numa abordagem bidimensional? Eu quero saber só a altura, eu não quero saber aonde está, eu não quero saber se o centro de massa está mais para esquerda ou mais para a direita, eu quero saber só o quão alto ele está no corpo do sujeito. Para isso, se pode ser utilizado um método direto ou de corpo inteiro, que alguns autores também chamam do método da prancha de reação. Vamos pensar o seguinte, a gangorra que eu usei na aula anterior, como exemplo, tinha um ponto fixo aqui, que é um ponto de rotação, né? E então, para que o corpo tivesse equilibrado, para que a gangorra tivesse equilibrada, o torque gerado de um lado da gangorra tinha que ser igual ao torque gerado do outro lado da gangorra, lembram? Certo? Bom, o que acontecia naquele exemplo? Tinha uma menininha que tinha menor massa, então ela estava mais distante do eixo da gangorra. E do outro lado tinha um homem, sei lá, vamos pensar que fosse o pai, né? Que tem mais massa, e ele estava mais perto do eixo de rotação da gangorra. E por que funcionava daquele jeito? Porque a força, peso de cada um deles vezes a distância que eles estavam do eixo de rotação resultavam em torques iguais dos dois lados. Então aqui é mais ou menos essa mesma ideia, né? Porque se eu deitar uma pessoa nessa prancha aqui como se fosse uma gangorra, eu vou ter a possibilidade de posicionar ela em um ponto em que a gangorra vai ficar estável, não vai cair, não vai rodar nem para um lado nem para o outro, né? E teoricamente, então, esse seria o ponto que dividiria 50% da massa para um lado, 50% da massa para o outro. Dá para calcular isso? Dá, né? Faz tempo que foi inventado isso? Faz, né? Isso é muito antigo. Lá com Borelli começou, né? Eu não vou entrar, já teve aula de história, já citei muitos desses nomes, né? Não vou entrar no mérito, mas foi uma técnica muito antiga, utilizada, século 17, que ainda hoje a gente pode fazer em aulas práticas, por exemplo, dá para fazer. O que precisa para calcular isso numa aula prática, por exemplo? Vocês vão precisar de uma prancha, que pode ser uma porta de madeira, o importante é que ela tenha uma massa uniforme. Vocês vão precisar de um ponto de apoio, que está aqui, ó. Então esse quadradinho aqui é o ponto de apoio. Vocês vão colocar uma balança na outra extremidade da prancha. Vejam, está aqui a prancha, ó. Eu estou pintando em vermelho aqui. Essa aqui é a prancha. E aí vocês vão colocar uma pessoa deitada em cima dessa prancha. Vocês já viram onde é que está a pessoa, né? Está ali ela, né? Então vocês vão alinhar o comprimento do corpo dela com o ponto de apoio lá
num lado e terminando, né, bem em cima da balança do outro lado. Né? Vocês vão posicionar essa balança de acordo. E aí vocês podem aplicar uma fórmula que vocês olham essa fórmula e pensam, meu Deus, onde é que veio essa fórmula? O que é isso? Na verdade, essa fórmula veio da segunda condição de equilíbrio, que somatório de torques tem que ser igual a zero. Né? Por que eu digo isso? Ó? Porque eu tenho que o torque do sujeito mais o torque gerado pela prancha. Então, como assim torque do sujeito? Olha, ponto fixo está aqui e a força-peso dele está aplicada em algum lugar, que é o centro de massa. Então está aqui a força do sujeito. Ó. Então essa força-peso multiplicada por essa distância aqui, ela me gera um torque, certo? E o peso da prancha também gera um torque. A prancha, a gente já sabe que como ela é um objeto de massa uniforme, o centro de gravidade dela está bem no meio, né? Está aqui, ó. É como se fosse assim, né? Então, olha lá, o apoio está aqui, na esquerda. O centro de massa dela está aqui. Então, o peso da prancha vocês vão saber, né? É só ver na balança. E essa distância aqui é o torque gerado pela prancha. Então, somando esse torque aqui de cima que eu desenhei da prancha, mais o torque do sujeito, tem que dar zero. E aí, jogando na fórmula ali, a gente vai ter isso, né? Onde a altura do centro de gravidade, né, esse XCM aqui, é o R2 menos R1. O que é o R2 menos R1? É a diferença de peso da prancha com ou sem a pessoa em cima, vezes a distância entre os dois apoios, ou seja, entre onde está a balança e onde está o ponto de rotação lá, né, de apoio, e o peso do sujeito. Então isso vocês conseguem ter de maneira bastante prática, e aí vocês aplicam essa informação na equação e pronto, tem o resultado da altura do centro de massa. Então, de novo, né, como é que faz? Deixa eu limpar o slide. Como é que faz? Posiciona a prancha, 2 pontos de apoio, um deles é a balança, vocês vão ter a leitura do peso da prancha. Beleza, né? Depois, coloca a pessoa em cima, mede de novo o peso da prancha registrado. Aplica na fórmula de somatório de torques e vocês conseguem definir, então, qual é a altura do centro de massa, certo? Depois eu vou colocar no material complementar mais detalhes de como que essa sequência é feita. Só que aqui, vocês só sabem o quão alto ele é. Então daí, se o sujeito estiver de pé aqui, ó, vocês conseguem definir qual é a altura do centro de massa. Só isso. Vocês não conseguem saber outra coisa, né? Então vocês vão definir que o centro de massa está aqui e vocês têm então aqui esse XCM. Ah, para que serve isso? Bom, é interessante. Eu lembro de ver há um tempo atrás estudos sobre antropometria, mostrando, né, o efeito que tinha distribuição de massa não uniforme, pessoas que têm uma massa muito grande de cintura escapular, enfim, né? Só que, de fato, pessoal, assim, vamos ser franco, né? Hoje em dia, em termos de estudar movimento humano, isso é muito limitado, né? Só a altura de centro de massa nos conta muito pouco, já se sabe muita coisa. Mas é importante entender que eu posso usar conceitos básicos para demonstrar algumas coisas, né? Para mostrar alguns parâmetros. Isso, às vezes, na aula prática ajuda muito a gente a entender, né, as aplicações. Mas agora, digamos o seguinte. Vocês têm que saber a posição do centro de massa, não do corpo inteiro, né? Mas de uma parte do corpo. Porque nas aulas lá do Felipe tem aqueles exercícios de flexão de cotovelo, extensão de joelho, e eu tenho que saber onde é que a força, peso daquele segmento está aplicado. Então, para isso, eu tenho que usar um outro método, que aí sim é um pouco mais complexo, que a gente chama de método indireto ou segmentar, né? Que é para calcular o centro de massa do corpo inteiro. Então, aqui, em vez da gente calcular o centro de massa do corpo inteiro, a altura dele, por exemplo, eu vou saber cada segmento onde está o centro de massa, ou seja, para cada segmento corporal, qual é o ponto que distribui a massa uniforme de um lado para o outro, para cima e para baixo, e às vezes até, né, pensando nos 3 planos, né, o quão no meio do segmento esse ponto está. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui para a gente ilustrar. A partir disso, eu já posso utilizar algumas informações da literatura, né? Porque é difícil calcular o centro de massa dos segmentos, né? A gente vai ver na cinemática, enfim, tem outras técnicas, não é alguma coisa assim que a gente vai, vamos fazer hoje de tarde, assim, rapidinho, né? Vai levar um pouco de tempo. Mas tem alguns parâmetros antropométricos que nos ajudam. São 2 os principais. O primeiro é o peso relativo. Então, aqui, nessa tabela, tem alguns autores, Brown, Fisher, Dempster e Clauser, que fizeram estudos de antropometria. Esses estudos de antropometria, eles calcularam qual era o percentual do peso corporal correspondente aos segmentos corporais.
Então, por exemplo, para o tronco, Brown e Fisher estimaram que o tronco de um humano médio, vamos pensar assim, 70 kg adulto e tal, ele corresponde a 46,6% do peso corporal total. Dempster encontrou que foi 49,7%. E Clauser encontrou 50,7%. Certo? E assim vai para cada segmento corporal. Então isso me ajuda a entender o quê? Qual é a massa do segmento, certo? Mas eu também preciso saber aonde que é o ponto que divide esse segmento com a massa uniforme entre a direita e a esquerda, por exemplo. Né? E aí também os mesmos autores propuseram algumas informações de raio proximal. E Clauser é o mais completo porque ele tem, dos que eu escolhi aqui para mostrar, ele fez de todos os segmentos. Né? Então, por exemplo, para o tronco, ele coloca que o centro de massa, digamos assim, o ponto que divide a massa do tronco pela metade, está 38% proximal. Então, o que quer dizer isso, 38% proximal? Não olhem ainda aqui na parte de baixo do slide, que tem um monte de equação, não era para isso aparecer, né? Porque vocês olham as fórmulas e ficam já preocupados. Mas olha a parte de cima aqui, ó. Lembrem que muitas vezes, para representar o corpo humano, a gente usa formas geométricas, né? Então, vamos pensar que essa forma geométrica desenhada em vermelho aqui no gráfico é a coxa, certo? É a coxa. Então, o que eu sei a partir dos estudos de centro de gravidade e determinação de raio proximal e massa, peso relativo? Coxa. Peso relativo da coxa, 10,3%. Então, a coxa, a tua coxa, a minha, sei lá, de todo mundo aí, em média, né, vai pesar 10,3% da massa corporal total. Então, vamos pensar que o sujeito tem 80 quilos. Então, quanto que vai ser mais ou menos a massa da coxa? 8 quilos, né? Ok. Agora, aonde que está esse peso concentrado? Né? Onde é que é o ponto em que a força pesa esse segmento está? Na coxa, 37,2 proximal. Então, vamos lá no desenho agora, olha. Então, vamos lá. Esse bloco todo aqui, que está circulado em vermelho, né? Ele pesa 10,3% da massa corporal. Agora, um objeto, esse peso do objeto tem que estar aplicado num ponto, né? Lembra do tijolo lá do início da aula? E esse ponto aqui é o centro de massa. Num tijolo que tem a massa uniforme, ele corresponde ao centro geométrico. Mas não é o que vai acontecer na coxa, porque a parte proximal e a distal, né? A massa está distribuída de maneira diferente. Então vamos pensar que a metade aqui, ó, vou tentar desenhar bem no meio, tá, pessoal? Mas se não der certo, imaginem que eu fiz bem no meio. Então vamos pensar que aqui, mais ou menos, ó, seja os 50%. Só que o raio proximal é 38%, então ele está, na verdade, a 38%. Isso aqui, ó, quer dizer, ó, 38%. Onde é que é o 50%? O 50% é aqui, ó. Tá? Desculpe se a proporção não ficou muito boa. Então, o 50% proximal seria aqui. Mas a gente sabe que Clauser encontrou que está a 38%. Acho que era esse o valor lá, agora não me lembro, mas é mais ou menos isso. Então, esse é o ponto na coxa onde a massa, o centro de massa está posicionado. Então, eu não consigo calcular isso com a prancha de reação. Eu vou ter que calcular isso usando os conceitos de torque. E aí eu vou ter que calcular isso para cada um dos segmentos corporais. Então, por que eu digo que é mais complicado? Porque, além de a gente ter que implementar algumas sequências de cálculo, eu também, é um negócio mais abstrato, né? Porque eu não consigo visualizar. Tá? Então, quando a gente faz análise cinemática, muitas vezes os softwares, enfim, calculam para a gente. Mas os parâmetros são esses. Quando a gente tem que colocar lá o parâmetro antropométrico para fazer um cálculo desses, é porque justamente o modelo vai usar informações da literatura, nesse caso que a gente está comentando de Clauser. A diferença principal é que no método indireto para reação eu posso calcular a altura, por exemplo, do centro de gravidade. Beleza. Não consigo calcular para um segmento específico. Nesse método aqui, na medida que eu calculo o centro de massa de cada segmento, eu consigo estimar o centro de massa do corpo como um todo, certo? Mas eu não vou, pelo menos nesse curso introdutório, a gente não vai falar de como que esse cálculo é feito especificamente. Quem sabe mais adiante a gente entre em mais detalhes, certo? O que vocês têm que entender são as possibilidades de calcular para cada segmento e para o corpo inteiro. E aí vamos ver um exemplo introdutório, né? Para a gente visualizar a importância disso.
Então, de novo, nosso exemplo que vai aparecer, pelo menos até a próxima aula, ele vai aparecer bastante. Depois ele entra de férias, né? Então, assim, aqui a minha pergunta é: quanto de força muscular tem que ser realizada? O exercício da aula anterior. Quanto de força muscular eu preciso para manter esse cotovelo em condição de equilíbrio? Né? O somatório de torques tem que ser igual a 0 aqui. Então, eu sei lá da anatomia essa distância, mas eu não sei essa distância aqui. Geralmente o problema me diz, né, quanto que é. Ah, tá distante tantos centímetros e tal. Mas e se você tivesse que calcular? Quanto seria essa distância aqui? Do centro de massa do meu segmento até o eixo de rotação da articulação proximal. Vocês usariam o raio proximal. E aí aqui já, deixa eu limpar o slide, e aqui já entra mais detalhes. Por quê? Porque para calcular essa distância, vocês precisam saber o tamanho do segmento, considerando ou não a mão, e daí a partir disso calcular o percentual que ele vai estar posicionado. Quanto que é o R, que é o peso do segmento? De novo, vocês vão pegar um modelo antropométrico. Quanto por cento do peso corporal é o segmento antebraço ou antebraço mais mão? E aí você vai conseguir fazer os cálculos. Então, quando que isso importa? E aí, quando eu digo assim, rapidinho, vocês vão fazer os cálculos, é porque vocês podem voltar na aula anterior e olhar lá. Lá eu dizia, se não me engano, era 22 newtons o peso do antebraço mais mão. Né? Então, quanto será que era a massa corporal do sujeito se o valor do antebraço mais mão dele pesava 22 newtons? Vocês podem olhar aqui a tabela de peso relativo e fazer o cálculo e descobrir quanto que era a massa corporal do sujeito. E aí, por que é importante isso? Porque muitas vezes, quando eu estou fazendo um cálculo mais avançado de dinâmica inversa, por exemplo, para saber quanto de torque na articulação está sendo gerado, eu não tenho como pesar o corpo do segmento por partes. Possível, não vai dar para fazer. Né? Ou vai sair muito caro se tiver que fazer ressonância e coisa assim. Então, o que eu vou fazer? Vou usar os modelos antropométricos, certo? E aí o conceito de gravidade nos ajuda bastante. Então, quando é que isso tudo importa? Centro de gravidade, raio proximal, peso relativo. Cálculo de forças internas, que como eu comentei já, não é o foco principal do nosso curso introdutório. Cálculo de momentos articulares, que também não é um tema que eu vou entrar muito a fundo. Né? O cálculo da vantagem mecânica de alavancas, isso a gente vai falar na aula de alavancas. Né? E a avaliação dos movimentos de translação e rotação. E isso sim nós vamos falar bastante ainda no nosso curso, certo? Então vocês podem pegar esse exercício e praticar, né? Tentar resolver ele. Vocês podem também começar a observar quando que o corpo precisa ser representado ou não por um ponto, como por exemplo durante a execução de um salto, para mim determinar a altura de um salto. Como é que eu vou saber a altura do salto se eu usar, por exemplo, o ponto de referência na mão do sujeito? Se ele levantar a mão, a altura vai ser maior. Né? A cabeça, se ele estiver aqui estendendo um pouco a cervical ou não, a altura vai mudar. Então, na verdade, eu tenho que considerar sempre o centro de massa. Ah, mas se ele for mais alto, o centro de massa vai estar mais alto, ele vai saltar mais. Mas aí vocês vão ver a diferença a partir da postura de pé. Então, o centro de massa nos ajuda a quantificar o movimento de maneira mais precisa em N situações, né? E ele também serve para calcular alguns parâmetros de desempenho, que a gente vai falar disso aqui na aula de projéteis, por exemplo, né? Então, quando eu vou fazer um salto, o tanto de velocidade que eu tenho na aproximação e o tanto que eu vou transferir, né, para executar o salto, qual é o ângulo de lançamento num salto, da distância, por exemplo, eu não tenho como olhar só um pedaço do corpo para calcular isso. Eu preciso calcular o centro de gravidade. Então ele é muito importante, pessoal, para fazer a representação do corpo humano nessas análises mecânicas. Esse era o material utilizado, é o mesmo das aulas anteriores, né? A partir das próximas aulas vai mudar um pouquinho o referencial, espero que vocês estejam acompanhando bem. Se tiverem dúvidas, deem uma olhadinha no vídeo com mais calma, deixem um comentário aqui embaixo que depois a gente pode discutir um pouquinho mais. E eu espero vocês para a nossa próxima aula, onde agora nós vamos falar do centro de gravidade já numa parte aplicada para a estabilidade corporal. E aí tenho certeza que vocês já vão ver muita biomecânica relacionada ao dia a dia de vocês aí de estudo e até mesmo da vida diária. Certo? Então, até mais.